Lamartine, hoje é um dia muito especial porque eu tenho muita curiosidade por essas grandes figuras da Bíblia. A gente ouve quando é criança, ouve na missa, porque minha família era católica, agora no culto. Rei Davi, Salomão, Moisés, Abraão, são grandes figuras. Por que esses nomes eles são tão repetidos, as histórias são repetidas durante gerações e gerações e elas ficaram? Certamente porque todos eles enfrentaram adversidades muito grandes. E essas adversidades podem ser aplicadas a qualquer um de nós, porque a gente também enfrenta. Porque eles não eram... Eu não sei se isso se aplica a todos, mas eles não eram a pessoa que todo mundo esperava que seria a mais preparada, ou a mais forte, ou a mais inteligente. Exatamente. Elas foram preparadas por Deus. Eles eram pessoas normais que enfrentaram dificuldades que podem ser aplicadas à nossa vida. Medos, inimigos, circunstâncias. E eles foram fiéis a Deus e a sua fidelidade permitiu que Deus escrevesse uma história em conjunto com eles que fosse transformadora, né? Você citou de Moisés. Moisés foi o libertador do povo, Abraão é o pai da fé e Davi é o maior herói de Israel, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E todos eles também têm histórias de erros, de falhas como nós. Muitos erros. Superaram isso. Você sabia, por exemplo, que Jerusalém, que é a cidade mais importante do mundo, é chamada de a cidade do rei Davi. Ah, é? Porque foi Davi quem estabeleceu a cidade de Jerusalém. Embora ela já existisse antes, desde o período de Abraão, quando Abraão encontra, por exemplo, com Melquisedeque, ele era rei de Salém. Entendi. Que era, nós estamos falando de 2200 a.C. Salém é o embrião da cidade de Jerusalém, mas foi Davi quem levou o seu reino para a cidade de Jerusalém, quando ele conquistou dos jebuseus. Então Davi, ele é um grande herói de Israel. Eu tive a oportunidade de ir a Israel na comemoração de 3.000 anos. Nossa. Porque Davi é do ano 1000, então são 3.000 anos atrás, né? Entendi. E vamos dar um contexto antes de falar de Davi. Qual era o mundo que ele vivia antes e durante, assim, o que vem antes dele pra gente entender o contexto histórico de onde ele tá vivendo? Tá, assim, bem a grosso modo, tá? Nós estamos falando do Êxodo, quando o povo foi libertado por Moisés do Egito em torno de 1500, 1450 a.C. Tá. Aí você tem 40 anos no deserto, que você sabe, depois dos 40 anos vem Josué. Josué foi o sucessor de Moisés que tomou a terra prometida, que é a terra onde está Israel hoje. Quando ele chegou lá, ele dividiu o território pelas 12 tribos. Mas quando morre Josué, que foi o grande líder, né, sucessor de Moisés, veio um período de aproximadamente 300 anos chamado período dos juízes. Nesse período, as tribos estavam divididas pelo território e cada um tinha sua própria vida. Eles não estavam juntos como povo. Né? Uma nação governada por um rei, não era? Cada lugar tinha os seus próprios líderes e tal. Quando surgia um problema, Deus levantava um juiz naquela região. Entendi. Isso durou aproximadamente 300 anos. Caramba, muito tempo. Só que quando Deus levantou um homem chamado profeta Samuel, ele foi o último dos juízes. Paralelamente, todos os povos circunstantes, ou seja, os povos vizinhos de Israel, já tinham o próprio rei. Já tinha um exército. Isso era uma vantagem. Era uma vantagem, porque quando você está falando de guerras, por exemplo, os midianitas vieram contra a região lá em que Gideão foi levantado. Ele teve que levantar pessoas da sua tribo. Mas não acontecia de todas as tribos se juntarem para lutar contra o inimigo comum. Entendi. Não é? Então Deus levantou Sansão, Débora, Gideão e vários os juízes. Mas chegou uma hora que o povo começou a pressionar a Samuel, que era o último juiz, para que ele ungisse o rei. E Samuel ficou magoado. E Deus falou com ele: Samuel, você não fique chateado, eles não estão contra você, eles estão contra mim. Eles querem um rei, eu vou dar. E aí ele ungiu Saul. E Saul foi um rei que venceu muitas batalhas, foi ungido por Deus, só que ele cometeu erros gravíssimos. E aí Deus simplesmente chegou e falou: olha, eu não quero mais esse camarada, porque Saul, ele era o homem que no olhar das pessoas era o homem ideal. A Bíblia diz que Saul, ele passava na altura do povo em geral, dos homens em geral, uma cabeça. Então ele era alto. Eu era um cara de pelo menos 1,90 m. Tá.
Entendeu? Era um cara forte. Então esse era o tipo do... Porque naquele tempo os reis, eles eram reis tribais, né? Eles tinham que ser guerreiros, eles tinham que ser pessoas vistosas. E a Bíblia diz que Saul era um homem lindo. Isso é uma representação do que, Tuti? Então, aí já provavelmente deve ser Davi tocando para Saul. É isso? Isso, tocando harpa para Saul. Essa representação de Saul, um cara forte. Saul, o cara sentado lá e Davi. Por quê? Porque tinha que ser um guerreiro. É o cara que ia na frente da batalha. Intimidasse o inimigo. Acontece que Saul, ele lutava contra os filisteus, que eram os principais inimigos de Israel nessa época. Os filisteus, eles tinham, na verdade, 5 cidades-estados, né? Gaza, Gat, Ashkelon, Ekron e Asdod. 5 cidades-estados, eram um pessoal muito poderoso. Muito provavelmente os filisteus vieram da Europa, provavelmente, com certeza, da região da Grécia. Eles eram povos do mar. E quando eles se estabeleceram ali, antes de Israel chegar, por volta do final do chamado período de bronze, da Era de Bronze, quando Israel chegou e tomou a Terra Prometida, começou a enfrentá-los. E só que o ápice da situação em que Davi é levantado é quando ele chega lá no Vale de Elá, e tá lá o grande gigante Golias, mas eu acho que eu não vou entrar propriamente agora. Vamos deixar para a hora deixar para lá. Mas o que é importante a gente saber é que quando começou o período do chamado reinado, terminou os juízes, Samuel foi o último juiz, começou o período dos reis, o primeiro foi Saul, que governou por 40 anos. Depois Davi também governou 40 anos e depois Salomão governou por 40 anos. Então, o período do Reino Unido foram 120 anos. 120 anos. 120 anos. Aí depois, quando morre Salomão, o filho de Salomão tem uma guerra civil que ele tem que lutar contra... ele era Reoboão, contra Jeroboão, que era o capitão, né, de Salomão, mas que se levantou contra ele e dividiu o reino. Ficaram 10 tribos para o norte e as 2 do sul ficaram com o filho de Salomão, que é Roboão. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente citar é que, por exemplo, os filisteus, eles tinham uma tecnologia mais avançada. Para guerra ou para tudo? Para guerra do que Israel. Por exemplo? Porque Israel, por exemplo, ele lutava com ferramentas de bronze. As espadas deles eram de bronze. E já os filisteus já conheciam a forja do ferro. Que era muito mais forte. resistente. Então, numa guerra, por exemplo, uma luta de espada, o bronze quebrava por conta disso. Mas Deus, o que ele fez? Quando Davi tem que fugir de Saul, ele fica 2 anos entre os filisteus. E lá ele aprende como é que fazer a forja da espada. E ele traz depois a tecnologia. A partir daí, Israel passou a ter ferramentas de ferro. Olha só, um detalhe desse muda tudo, né? Muda tudo. Então, assim, o período do final do juízo é um período muito bonito. Porque Samuel foi um homem extraordinário. Não sei se você já ouviu falar, mas Samuel, ele era filho de um casal muito, muito verdadeiro com Deus, que era Eucana e Ana. Ana era estéril. Eucana tinha 2 esposas. Uma chamava Penina. Penina no hebraico significa pescoço duro. Tá. Então, mas ela tinha filhos. Mas o Eucana amava mesmo, era Ana. Entendeu? E aí o que acontecia? A Penina chegava para Ana e falava assim: você é queridinha, mas sou eu que dou filhos para ele, sou estéril. Nossa. E aí um dia tá lá a Ana chorando. Se eu tivesse lá falando, eu não deixava. Se debulhando, entendeu? Perante Deus, a ponto do profeta, do sacerdote Eli, que era o líder ali da cidade de Shiló, né? O tabernáculo ficou durante 369 anos numa cidade chamada Shiló. Foi a primeira capital de Israel. E o tabernáculo, ele era importante por quê? Porque durante 3 festas do ano, que é Páscoa, depois Pentecostes, depois Tabernáculos, todas as tribos vinham para trazer as oferendas lá no tabernáculo. Porque no deserto o povo estava em torno do tabernáculo. Mas quando eles se dividiram com as tribos, Deus falou: olha, em 3 vezes vocês têm que vir. São chamadas festas de peregrinação, que é Páscoa, depois Pentecostes e depois Tabernáculos. Então quando eles vinham para trazer ofertas e tal.
E Eli percebeu que Ana estava chorando. Ele até achou que ela estava bêbada. Perguntou, você está bebendo, né? Ela falou, não, eu estou chorando. Eu estou derramando meu coração perante Deus. E Deus falou, olha, eu vou te dar um filho. E ela, antes de Deus falar que ia dar um filho, ela fez um voto para Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E aí ela concebeu. E nasceu o profeta Samuel. O que ela fez? Até que ele desmamasse, aí por volta de 3 anos, ela criou. Mas quando ele ficou desmamado, ela entregou para Eli, para que ele fosse criado no próprio templo, no caso do tabernáculo. E ela voltou para a tribo dela, mas ela via o filho dela 3 vezes por ano. Entendi. Não é incrível? Agora, Deus não só abençoa ela dando Samuel, mas deu mais 5 filhos depois. Ah, é? É. Mas Samuel foi consagrado por Deus. E um dia Samuel, ele era um menino, devia ter uns 7, 8 anos, ele estava dormindo. Este é Samuel? É uma representação de Samuel? É o grande profeta Samuel. Foi o profeta que ungiu Saul e depois ungiu Davi. Extraordinário. Mas ele era um menino, ele ouviu uma voz dizendo Samuel, Samuel. Aliás, a palavra Shmuel. Shmoel. El é Deus. Shmo, Deus ouve. Nossa. O Deus que ouve. Porque Ana deu este nome porque Deus ouviu a prece dela. E ele estava lá e ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli, foi lá, falou com Eli, Eli falou, não te falo, não te chamei. Fez de novo. Na 3ª vez, Eli falou, olha, essa voz é a voz de Deus. Se você ouvir de novo, você pergunta, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aconteceu, e ele falou. E aí Deus falou com ele. E deu uma palavra profética em relação a Eli. Porque Eli era um homem de Deus, mas ele era muito leniente com os filhos dele. O que é leniente? Leniente é um cara fraco, não educou. Tá. Os filhos dele, por exemplo, roubavam. Quando traziam os sacrifícios, eles pegavam a melhor parte para eles, os cordeiros perfeitos para eles comerem, e davam os piores para Deus. Eles se prostituíam com as mulheres que vinham. Quer dizer, eles eram... E o pai não... E o pai fazia vista grossa. Ele sabia, porém não fazia nada. A ponto de Deus ficar tão cheio dele que permitiu que os filhos dele, quando os filisteus atacaram, eles normalmente levavam a arca antes, porque a arca representava a presença de Deus. Os mandamentos estavam lá. Exatamente, estavam dentro, estavam as tábuas da lei, tinha o vaso do maná e também a vara de Arão, né, que floresceu. Mas mesmo assim, Deus permitiu que os 2 filhos dele, Hófni e Finéias, fossem mortos. E quando Samuel, Eli estava bem velhinho, ele recebe a notícia que os filhos deles morreram, e a arca, né, tinha sido levada pelos filisteus, ele cai de costa, quebra o pescoço e morre. Caramba, então foi trágico, muito trágico. Foi muito ruim, porque ele foi um homem que não respeitou a Deus e não criou seus filhos e permitiu que eles profanassem lá o tabernáculo o tempo inteiro. E Samuel, em contrapartida, foi um homem consagrado. Então, ele era extraordinário. E a partir de então, ele começou a ser o juiz mesmo das tribos de Israel. Embora ele não fosse ainda um rei para todas as tribos, era como se fosse já, porque vinha gente de todos os lugares para pedir direcionamento e tal. Quando o povo começa a pedir um rei, ele fica magoado. Como se ele não fosse bom o suficiente. Mas Deus fala, não é a você que eles rejeitaram, mas a Davi. Desculpe, a mim. E aí ele fala, eu vou dar um rei como eles querem. E aí ele unge a Saul, Saul se torna um homem extraordinário, tem muitas vitórias na batalha. No começo, Saul teve um primeiro momento em que ele foi fiel a Deus. Mas ele teve pecados muito sérios por conta de ter essa vaidade. Foram 3 pecados que fizeram realmente Deus acabar com a história de Saul, porque Deus fala para ele, olha, se você tivesse sido fiel, eu iria fazer com que o reino continuasse na tua família. Mas quais foram os 3 pecados sérios de Saul? O primeiro
é quando ele, Samuel fala para ele, olha, eu vou chegar tal dia, você espere eu chegar porque eu vou fazer um sacrifício e aí você pode sair para a batalha. Samuel deu o dia que ele viria. E o povo começou a ficar muito impaciente porque ele não chegava. Ele chegou no último dia, no final da tarde. No último dia, Saul não aguentou esperar. O povo pressionou, ele foi ele mesmo e ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chega, fala, mas que coisa louca você fez. Eu não te falei que eu vinha? Aí, ao invés dele se arrepender, como Davi fazia, ele deu desculpa. Mas o povo me pressionou. O povo estava com medo, entendeu? Esse foi o primeiro pecado. Ele desobedeceu, não esperou e fez aquilo que não era agradável a Deus. O segundo pecado foi quando eles prenderam um rei chamado, dos Amalequitas, chamado, como é que ele chamava o rei? Vou me lembrar. O nome do rei. Era um rei Amalequita. E Deus mandou destruir tudo, matar, inclusive o rebanho e matar o rei. E Saul falou, pô, vou matar esse rebanho? Esse rebanho é dinheiro. Guardou o rebanho para si. E o rei, ele também não matou, deixou ele exibido como preso, como se fosse, ó, aqui como eu sou bom. Ou seja, desobedeceu. E aí Samuel também chegou e falou, mas pô, Deus não mandou você matar tudo? Ele falou, não, é que isso aqui eu vou dar de oferta para Deus. E Deus falou, não, para Deus mais importa obedecer do que sacrificar. E o rei depois foi embora e um descendente desse rei Amalequita, ele se tornou o pior algoz do povo judeu, muitos anos na frente, estamos falando aí de 500 anos depois, que foi o Amã, que lá quando Israel estava na Pérsia já, ele quis exterminar o povo judeu através de um edito que ele fez o rei Assuero assinar. E aí Deus levantou a rainha Esther e tal, isso é uma outra história que a gente pode chegar aqui. Mas o fato, entendeu? É que Saul não matou o cara e o descendente dele quase extermina o povo de Israel. E quando Deus deu a vitória, né, sobre Amã, aí nasceu a festa do Purim, que é uma festa celebrada sempre pelos judeus, hoje por volta sempre do carnaval, que é nesse período. Então, como Saul ele era desobediente demais, Deus tirou. E o terceiro pecado que ele fez é que quando Samuel morre, é importante dizer que antes Saul tinha baixado um decreto que ninguém podia consultar uma feiticeira, uma médium. Quando morre Samuel, ele consultou o Urim Tumim. Você ouviu falar aqui que era o Urim Tumim? Não. Urim Tumim, Urim significa luzes, né? Or em hebraico é luz. Im é o sufixo para plural, então luzes, né? Que muitos acreditam que era duas pedras, uma branca e uma pedra preta. Quando a pessoa consultava, o líder, o sacerdote consultava a Deus, Senhor, eu devo ir nessa batalha. Se fosse sim, a pedra branca brilhava sobrenaturalmente. Se fosse não, era preta que brilhava. Então, Saul consultou o Urim Tumim, Deus não falou. Não falou através de profeta nenhum. E aí o que ele fez? Ele foi, se disfarçou, botou roupas andrajosas, roupas velhas, e foi consultar uma pitonisa, ou uma feiticeira, ou uma médium de Endor. E Deus abominou isso. E esse, inclusive, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Mas claro que ele não achava que estava enganando a Deus, era só para não ser reconhecido. Ele não estava nem aí com Deus. Ele falou, Deus não me ouve. Então eu vou ter uma resposta. Por quê? Porque os filisteus estavam vindo para cima dele. Ele começou a ter perdas. Deus retirou a unção dele e colocou sobre Davi. Entendeu? E o que aconteceu? Ele vai
Consulta Samuel, digo que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Consulta a adivinha. Adivinha para que ela fizesse subir Samuel. Subir como? A vida? Voltar. A vida não. Ficar possuída por ele como uma médium, né? Pra consultar, pra consultar como... E aí vem a entidade, né? Que a gente não tem certeza se é Samuel ou não, né? Pode ser um demônio, pode ser... E ele repreende Saul e diz que você vai morrer amanhã. Sério? E ele morreu. Morre no dia seguinte. Ele foi no dia seguinte para a batalha contra os filisteus. Morreram 3 filhos dele. E quando ele percebeu que ele ia morrer, ele se joga em cima da... Ele pede pro escudeiro dele matá-lo, o cara não teve coragem. Ele se joga em cima da espada. Porque ele estava cercado, alguma coisa que ele ia morrer. Não, ele ia ser morto. Qual o medo que ele tinha? De ser prisioneiro. De ser prisioneiro, entendeu? De virar, entendeu? Chacota para os filisteus, né? Então ele se mata por conta desses 3 pecados que foram muito graves. Nesse interim, porque o que acontece? Quando Saul começa a pecar, Deus fala para Samuel: eu já não vou mais seguir com ele. E aí? Eu tenho um outro homem segundo o meu coração.